Olá, bom dia. Sou a Nadiva e sou Sinconed, trabalho na área de comunicação. Estamos aqui hoje para conversar com o João, que é o síndico, que vai estar se apresentando para nós aqui com uma nova experiência na área de administração. E nós gostaríamos de estar aprendendo um pouco mais com ele, tá? Olá, Ana. Olá, 26 do Sinconed. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou muito lisonjeado com o convite e poder passar um pouquinho da experiência que eu tenho vivido aqui no Time Center. Tá? Muito obrigado pelo convite. Bom, me apresentando bem rapidamente, eu sou um síndico condômino. Eu tenho salas aqui, a minha formação é de biomedicina. Então eu estou aqui para contribuir com a gestão do Time Center e também para proporcionar uma experiência para todos os nossos condôminos, nossos visitantes, nossos pacientes aqui que circulam pelo nosso empreendimento diariamente. Legal. João Paulo, a gente ficou um pouco curioso para saber o que te levou a tomar essa decisão de substituir os funcionários terceirizados por um regime orgânico. Olha, Ana, é bem interessante, né, essa pergunta, porque para mim a nossa maior responsabilidade é garantir a segurança do prédio, é garantir uma limpeza adequada, é garantir a recepção. Num primeiro momento, eu muito preocupado até mesmo com essa experiência que eu queria trazer para os nossos condôminos, era que a gente precisasse ter essa proximidade com esses profissionais que prestavam esse serviço para o nosso condomínio. E aí então eu tive aí, depois de algumas tentativas frustradas com algumas terceirizadas, né, onde você não pode se dirigir-se diretamente para o colaborador, né, você tem que chamar a empresa para que essa empresa chame o supervisor para poder alinhar. Então essa comunicação ficava bem deficiente. E eu já com essa experiência, com gestão de pessoas, com pessoas, né, trabalhando sobre a minha gestão, esse foi o meu primeiro ponto que eu falei, bom, se eu sou responsável por garantir isso tudo, não faz sentido eu terceirizar um serviço que eu preciso ter nas minhas mãos. Como que eu vou garantir isso tudo se eu tenho que pedir a permissão ou um treinamento? Então esse foi o meu primeiro ponto. Um segundo ponto também que eu analisei e alinhei junto com o nosso jurídico, junto com o nosso corpo de conselheiros. Hoje eu tenho 6 conselheiros aqui, 3 efetivos e 3 suplentes. Só que a gente tem uma gestão muito compartilhada, né? Todos os nossos conselheiros e também todos os nossos condôminos têm muita voz sobre a minha gestão. Então, é uma gestão compartilhada, porque a gestão não é só minha, eu faço isso para um bem coletivo. E aí a gente começou a conversar sobre os riscos jurídicos que uma terceirizada também pode nos causar, né? Esse foi um segundo ponto e um ponto crucial. Bom, se um colaborador de uma terceirizada, ele entra com um processo contra essa terceirizada, automaticamente um condomínio ele é subsidiário. Então ele é uma pessoa que também é citada numa possível ação trabalhista. E aí eu falo, como que eu posso responder por uma ação trabalhista se eu também não tenho mão para poder ter certeza que todos os impostos, todos os encargos trabalhistas foram pagos, as contribuições sindicais foram pagas? Como que eu posso fazer isso se eu não tenho nas mãos? Eu não sou do administrativo da terceirizada. Então esse foi o segundo ponto que mais nos chamou a atenção e falei, bom, eu quero estar de perto vendo o que está acontecendo, né, com essa parte trabalhista, essa parte de encargos realmente que a gente leva muito a sério e a gente garante 100% da CLT, eu garanto 100% do que está na convenção coletiva da categoria, né, muito bem representado pelo Sinconed. E aí esse foi meu segundo ponto de decisão e levar este assunto para os nossos conselheiros e foi aprovado pela unanimidade, porque todos sabem aí a minha prontidão sobre esses assuntos, né? A minha responsabilidade sobre esses temas. Entendi. E assim, quais os principais desafios que você enfrentou nessa mudança, nesse processo?
Bom, eu tive muita resistência. Num primeiro momento, eu tinha um conselheiro, né, que, na verdade, num primeiro momento a gente teve 50% que aderiram à minha ideia, 50% falou, nossa, mas isso vai ser muito trabalho, porque realmente, num primeiro momento, você tem ali todo o processo de recrutamento e seleção passa a ser seu, né? Toda a parte de contratação ela é sua, você não tem mais uma empresa à sua disposição para poder fazer isso tudo. Isso leva muito, demanda muito tempo. Da mesma forma que hoje, se a gente pegar uma previsão orçamentária, 60% dos gastos que a gente tem com as nossas despesas é de folha de pessoal, também demanda muito tempo. Eu tive uma certa resistência dentro do conselho num primeiro momento, né, e que depois amplamente isso foi discutido e graças a Deus foi aceito por todos os condôminos e é uma experiência que deu muito certo. É interessante e curioso que teve algumas pessoas que falaram assim, João Paulo, vamos comprar essa ideia porque a gente sabe o carinho que você tem com as pessoas, a sua responsabilidade sobre esse tema e dá certo porque você fica 24 horas em cima desses assuntos, né? Então foi bem legal. Tive essa pequena resistência? Tive, mas depois, explicando os benefícios de trazer os nossos colaboradores para ser colaboradores orgânicos, eu ganhei uma infinidade de benefícios. Desde a satisfação dos nossos colaboradores, é diferente um colaborador orgânico de uma empresa terceirizada, né? Como colaborador ele se dedica, ele se desempenha muito mais, e eu não estou nem dizendo porque em alguns casos pode ser que ganhe mais que uma terceirizada. Eu estou falando realmente deste acolhimento que é diferente. Quando um colaborador é orgânico, ele sente de perto a presença do seu empregador. Quando ele é um colaborador de uma empresa terceirizada, talvez ele não se sente parte. Porque às vezes ele está num posto, no outro dia ele está num outro posto, cada dia ele vai estar num posto diferente. Então, quando a gente tem um orgânico, a gente sabe que é aquele colaborador, ganhamos em segurança, porque ele vai garantir que ele conhece todos os condôminos que estão ali todos os dias, a gente vai ganhar nessa eficiência, vai ganhar nessa valorização também do colaborador se sentir parte, se sentir pertencer realmente do condomínio. Então, nessa condição, você acha que ficou bem mais próximo e eficiente a questão com os funcionários? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Respeitando o limite pessoal de cada colaborador, todos eles hoje se fazem parte da família, eles se sentem pertencente, né? E digamos que por sua totalidade, algumas exceções, mas os próprios condôminos também têm este carinho, a gente percebe em datas comemorativas, Páscoa, Natal, todos os condôminos se sentem ali, nossa, muito feliz em poder dar um panetone, dar um ovo de Páscoa, dar uma barra de chocolate. Então é muito lindo ver isso mesmo, que como os colaboradores, eles valorizam muito o emprego que se tem, né? Então a gente ganha ali na eficiência, no profissionalismo, eu consigo fazer treinamentos pontuais, mensais, né? Agora a gente vai ter um treinamento também no Synconege, que nós fizemos o maior esforço possível para que toda a nossa equipe participe e vai participar, porque eu sei também o nível técnico que esse curso vai proporcionar junto lá no Synconege. Assim, todos se sentem muito felizes. Isso é muito bom, né? E você acha que esse contato com o Synconege melhorou esse processo? Eles, vamos dizer assim, houve uma acolhida do seu novo projeto? Foi lindo. Eu me lembro que eu estive com um dos conselheiros, com o Luiz Fernando, que além de ser meu braço direito, é meu amigo pessoal. E a gente sempre embarca nesses novos desafios juntos. E eu cheguei para o Luiz e falei assim, Lu, a gente precisa ir no sindicato. A gente vai fazer essa transição e eu não quero ter problema nenhum com o sindicato. Então eu quero que o sindicato já nos conheça e saiba que nós seremos parceiros. Porque a gente respeita muito o trabalho feito pelo sindicato e sei
qual que é o papel realmente do sindicato, que é um órgão fiscalizador sobre sobre a CLT, sobre a convenção. Eu falei, Luiz, então antes da gente fazer essa transição, eu acho que o sindicato precisa nos conhecer e a gente precisa conhecer o sindicato. A gente só faz algo certo quando a gente sabe do que realmente se trata. Então esse foi o nosso primeiro contato com o Sinconed na época. Eu não vou me recordar agora quem foi que nos atendeu, eu acredito que foi o Dr. Gabriel. Sim, jurídico, né? Jurídico. Eu também estive com o Jorcilei e com o Edilson, e aí a gente explicou o que iríamos fazer. Eu tive que, na época, foi um processo muito traumático, a saída da terceirizada. Eu tive que dar uma justa causa num contrato, e por alguns fatores, e muitos deles também relacionados sobre essa questão trabalhista, garantir, né, essas questões, e que, no meu entendimento, naquele momento não fazia mais sentido manter-se aquele contrato. E aí, então, nós fomos ao sindicato e o sindicato nos mostrou toda a convenção. Eu já tinha uma pequena experiência, eu tenho uma vasta experiência comercial com grandes equipes. Eu conhecia um pouco sobre a legalidade e quis conhecer a convenção, entender piso, entender o que era já direito adquirido, quais eram os benefícios do sindicato. E assim, foi uma acolhida incrível, que até eu sou sindicalizado, porque a equipe, eu vejo de perto o que o sindicato faz pelos colaboradores. Eu acho que, independente de questão política, eu acho que a gente tem que valorizar o ser humano. E a gente só começa uma valorização verdadeira quando a gente garante 100% que fala a legalidade. Exatamente. E você recomendaria essa transição para os outros síndicos? Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu já estou há quase 2 anos. Eu falo que sobre a minha gestão não existe possibilidade de voltarmos para uma empresa terceirizada, tá? Então eu, além de super indicar, eu estou completamente contente com os resultados que eu tenho colhido com um colaborador orgânico, com o acolhimento que o sindicato tem para comigo como síndico, comigo enquanto condomínio e com os colaboradores. Então, por mais que nós temos essa parceria, né, esta amizade profissional, que eu digo, mas a gente garante 100%, não existe nada de errado. Eu vejo que quando a gente tem que fazer qualquer, por exemplo, uma homologação de um pedido de desligamento, ou infelizmente quando a gente faz algum desligamento, a gente garante 100% da legalidade, né? Então, super indico, o Sinconed realmente, eu já transitei por alguns sindicatos em outras oportunidades que eu tive de trabalho, mas eu nunca vi um sindicato tão humano, tão de verdade, que não quer ter problema, só faz certo. Não existe nada além de garantir o que tem que ser feito, né? Eu falo que o errado nunca vai ser certo, a mentira nunca vai ser verdade. Então, assim, quando a gente faz e garante, a gente não tem problema. A gente constrói amigos, a gente faz pontes de elos de amizade, né? São bases sólidas. São bases sólidas. E quando a gente tem qualquer problema também, a gente sempre faz referência, a gente busca a orientação do jurídico, do Sinconed, e sem contar os benefícios. Eu falo que quando a gente vende, né, a vaga para um colaborador, para algum posto de trabalho que a gente está aberto, eu sempre uso o sindicato. E aí eu sempre falo assim, olha, além disso, o sindicato tem as colônias de férias, tem o plano odontológico, tem o corte de cabelo, tem manicure, tem acupuntura, eu usufruo disso tudo. Então é legal que eu não só vendo algo que me foi vendido, eu vendo algo que eu vivencio dentro do Sinconed, né? Sem demagogia sobre o sindicato, eu vejo que realmente é muito bem aplicado, é trazido realmente os benefícios para os colaboradores, para as pessoas que realmente têm a possibilidade de usufruir de tal benefício. E essa mudança foi difícil para você apresentar para os funcionários? Houve uma resistência, alguma coisa assim? Não, pelo contrário. Logo que eu assumi, né, isso
há 3 anos atrás, eu já gostaria que isso tivesse acontecido muito rapidamente, né? A gente tinha lá, não foi nem a minha última terceirizada, mas uma terceirizada anterior, que a gente tinha um colaborador que falava que vinha trabalhar a pé porque não tinha vale transporte. É muito complicada essa situação, né? Então, assim, eu via o colaborador me ligando 4 horas da manhã, eu falava, não dá para acreditar que uma holding, que uma empresa tão grande, ela tem uma situação dessa. Aí nós tivemos que encerrar o contrato com essa empresa e depois eu contratei uma outra empresa terceirizada que fazia a mesma coisa. E aí existia sempre esse desejo desses colaboradores que eu transformasse eles em orgânico. Tanto que quase todos que eram destas terceirizadas, que foram migrando de algumas terceirizadas comigo, a grande maioria hoje são os nossos colaboradores orgânicos, né? Que vieram, que prestaram realmente um bom trabalho quando era terceirizada, ficou melhor ainda quando virou orgânico. Então eu não tive resistência, pelo contrário, sempre todos eles me pediam, seu João Paulo, vamos ver orgânico, a gente vai se comportar, como se, né? Mas eu falo que eu não contrato mão de obra, eu contrato seres humanos. Eu gosto de entender um pouquinho sobre, como eu tenho essa sensibilidade, eu vejo realmente o caráter, a transparência, a honestidade. Pessoas, na verdade, não colaborador, pessoas que mentem, não dá pra gente conviver, né? Então, às vezes, algumas pessoas a gente entende, né, como são e tal, mas elas a gente não pode ter por perto. Toda vez que eu começo um processo seletivo, eu sempre falo, pessoal, eu estou contratando pessoas, então sejam vocês. Eu quero conhecer de fato quem é você. Porque se eu não conhecer quem é você, como que eu posso trabalhar depois? Como que eu posso ter um nível de confiança e confiabilidade? Não existe, né? E isso tem que ser muito recíproco. Eu brinco com a minha equipe que eu falo, pessoal, a pior catástrofe que pode acontecer, eu prefiro saber a verdade. Foi pra balada, tomou todas e não consegue trabalhar, me fale a verdade. Eu vou realmente falar um pacote na sua cabeça. Mas eu não quero ser aquela pessoa que é traída. Porque em algum momento, a gente vai pegar a mentira. E todas as vezes que a gente pega a mentira, a dor é maior. Porque a gente cria uma expectativa nas pessoas que trabalham com a gente, né? Sim. Então, algum momento a gente precisa encurtar a rédea. E eu acho que é por isso que a gente tem tanto sucesso. Eu falo que todos os nossos colaboradores, eles são autônomos. Eles entendem o que eles têm que fazer. Quando eu preciso dar uma advertência, chamar uma atenção de algum colaborador, a primeira pergunta que eu faço quando eles entram na minha sala: você sabe por que você está aqui? E todos balançam a cabeça. Me desculpe, eu errei. Então, eu falo que nenhuma advertência ela pode ser uma surpresa. Nenhuma demissão pode ser pego de desprevenido. Então eu tenho mensalmente, eu já criei como hábito, eu faço feedbacks regularmente com todos os colaboradores. Você só pode acertar se você errar e for pontuado sobre aquela situação. Eu falo que algumas informações que às vezes a gente compartilha sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, não deve ser punitivo, ele tem que ser corretivo, né? Porque a gente tem que prevenir um determinado problema. Se a gente consegue fazer isso, é muito mais fácil. E a gente tem a excelência que a gente tem. Estamos chegando bem próximo. Todos os nossos condôminos é muito contente com essa equipe que a gente tem, né? Uma hora ou outra a gente perde um colaborador que vai ter uma nova oportunidade, assumir um novo desafio, mas eu sempre dou oportunidades para quem está dentro de casa. Eu já promovi serviços gerais, faxineiro para recepcionista, eu já transferi recepcionista para portaria, para segurança. Então, assim, eu falo que aqui dentro de todos os cargos que nós temos disponíveis, desde os serviços gerais até uma gerência predial, eu falo que primeiro internamente, a gente busca mão de obra ali.
não encontramos, não existe interesses ou aptidões sobre aquela determinada vaga, a gente abre externo. É muito mais fácil, é menos custoso e realmente a gente garante e mantém os valores aqui dentro. Isso é muito importante, né? Esse crescimento dos funcionários, você está criando uma grande família, um sentido de confiança, né? E como que os condôminos sentem essas mudanças todas? Olha, unanimamente eu ouço assim, que equipe incrível você tem. A equipe não é minha, a equipe é do prédio. Se amanhã ou depois eu deixar de ser síndico, eu tenho certeza que eu deixei um legado aqui dentro. Nós lapidamos muitas joias, muitas pérolas raras que a gente tinha aqui, sabe? E é isso, eu vejo uma aceitação muito boa. Lembrando que todo mundo fala assim, João Paulo, a gente sabe que você é paranoico com as questões trabalhistas. Então este modelo dá muito certo também, porque você é muito presente, né? Então eu não abro mão de compras de vale transporte. Sou eu mesmo que vou todos os meses lá na Transwork colocar o vale transporte da equipe. Sou eu quem faço toda a solicitação de vale alimentação. Sou eu que faço a conferência do ponto, faço todos os tratamentos necessários, né? A gente, quando tem que abonar um dia de um colaborador, um atestado, quando a gente trata isso com proximidade, a probabilidade de dar errado é zero, é nula. Então eu não tenho nenhum problema sobre essa questão. Faz 3 anos que eu estou na gestão e não existe processo trabalhista. Porque a gente age conforme a legalidade. Não há o que se alegar, né? Os pontos, a gente garante que todos os colaboradores, não existe manipulação de ponto, todos os colaboradores fazem as 4 batidas diárias, entrada, saída para almoço ou janta, o retorno do almoço e da janta e o seu ponto para ir embora, né? Então, peço para que não existe trabalhar sem ponto, pagamos as horas extras, caso tenha, eu gosto que sempre alinhe comigo, porque eu que cuido da linha de valores, né? Então, quando eu preciso ter um colaborador que precisa se estender, que isso é quase raro, mas é sempre alinhado, porque caso tenha um problema, a justificativa tem que partir de mim. Então, todos os colaboradores cumprem rigorosamente a sua jornada de trabalho, os seus pontos são devidamente batidos, então está tudo muito certo. E isso tem um reflexo muito grande na experiência que os nossos colaboradores têm, que os nossos condôminos têm. A gente antigamente tinha colaborador de terceirizado que às vezes deixava passar, ficava um paciente, o cliente na recepção. Então hoje não, hoje eu acompanho de perto e a gente tem, até por conta que hoje a gente tem uma equipe que realmente, como eu disse, ela valoriza de verdade o seu trabalho. É engraçado que alguns colaboradores falam assim, nossa, é tão gostoso trabalhar aqui, que outro dia eu saí e aí eu machuquei a perna, mas não era problema nenhum. Ah, mas se fosse na terceirizada, se fosse no outro emprego, eu já metia 15 dias de atestado. Eles amam. Eles gostam de estar aqui, você entendeu? E aí você percebe, né, que as pessoas realmente valorizam estar aqui. Porque eu falo que ao mesmo tempo que eu sou muito flexível, eu sou muito duro também. Eu não admito nenhum tipo de coisa errada. Seja de um lado de cá, seja do lado de lá. Né? É uma troca. Né? É uma troca. Eu, com os meus 40 anos de idade, eu tenho qualidade para ser pai da maioria desse povo que trabalha comigo. Eu dou oportunidade para o primeiro emprego, eu dou oportunidade, inclusive, até para pessoas aposentadas. Então eu valorizo, para mim não tem questão de idade, preciso de mais novo ou mais velho, não. Eu tenho uma equipe realmente muito heterogênea, eu tenho uma equipe que eu valorizo, não me importa o gênero, não faço nenhuma discriminação sobre essa situação, então homens, mulheres, mais jovens, mais maduros, né? Vou falar mais maduros, assim, e é gostoso de trabalhar. Para os mais novinhos, assim, a gente se sente pai deles e fala, meu Deus, eu estou preparando um cidadão para o mundo, um profissional. Para aqueles mais maduros, a gente sabe que precisa de uma certa estabilidade, precisa realmente de um ombro mais, a gente vai ficando um pouco uma segurança, né? Então é gostoso, eu tenho
O meu mais novinho, o mais contratado recentemente, tem 18 anos. E o meu mais maduro já tem 60 e alguma coisa. E é tão gostoso, e nós que somos mais velhos assim, é prazeroso você ensinar e saber que você é um agente transformador. Então, isso para mim tem preço. Você fala com amor, é como se você estivesse falando da sua família, você sente isso. Isso é muito difícil de se encontrar. E eu acho que, assim, reflete em tudo, né? Porque o ambiente fica diferente, o sorriso que as pessoas te dão quando chegam é um sorriso familiar, não é uma coisa forçada, profissional. Isso é muito importante. Eu acho que, sabe, se mais pessoas pudessem ter essa sua visão, seria essencial para poder estar, não só o empregado, o empregador e os condôminos também, né? Ter essa satisfação. Ana Diva, eu acho que pessoas é o maior bem que qualquer empresa pode ter. E não é diferente num condomínio, né? Então, quando você realmente tem pessoas bacanas ao seu lado, trabalhando contentes, felizes, elas realmente vão trabalhar muito mais motivadas, né? Então, eu tenho até momentos com a minha equipe que é de confidencialidade mesmo, me pede para conversar comigo, me trazem problemas pessoais, desde, eu comentei com você, minha equipe me pede opinião do que fazer de faculdade, né? Então a gente realmente, eu tenho a confiança. E eu fico muito feliz de saber que também tem cada vez mais condomínios trazendo síndicos entendendo o seu motivo de estar realmente de frente, né, de uma equipe. Eu falo que quando você tem a capacidade de liderar, seja para poucas pessoas ou para bastante pessoas, isso é uma arte. E todos os dias eu saio da minha casa com muito carinho para vir entregar o meu melhor. É isso que eu realmente venho todos os dias sabendo que eu tenho que lidar com os meus desafios diários. Eu também sou ser humano, também passo por dificuldades, mas aqui é outra pessoa, né? Coloca os desafios no bolso, coloca a chateação de lado, porque senão você contamina, né? O ambiente ele acaba contaminando. E é bacana quando você também tem esse subsídio desses órgãos que entende o que você faz, que é o caso do Sinconet, né? Eles também me dão essa garantia. Se um dia eu precisar de psicólogo, eu sei que eu posso contar com o sindicato. Já teve colaboradores que estavam com problemas familiares que eu consegui intermediar junto ao agendamento do Sinconet e conseguimos encaminhar para um psicólogo. Às vezes tem um problema que quer levar para um advogado, o sindicato também tem estudo. Então, é uma parceria que dá certo. É um acolhimento. É um acolhimento que faz a diferença. Eu falo que eu sou a ponte, né? Eu tenho que, às vezes, a gente acaba sofrendo todas as pressões de condômino, de questões trabalhistas, de todos desses assuntos. Mas tem dado muito certo. Eu fico contente e desejo cada vez mais que síndicos entendam esse acolhimento sobre o sindicato, que colaboradores entendem também o sindicato, que estão lá realmente para buscar melhorias e condições de trabalho, desde uma ambientação de ar-condicionado numa portaria, sobre uma negociação salarial. Eu falo que empregador que tem dó de pagar para o seu colaborador quer ver o seu fracasso, não quer ver o seu sucesso. Então eu sou muito incentivador de que o sindicato consiga cada vez mais benefícios para a nossa equipe, né, para realmente a gente ter cada vez mais pessoas trabalhando contentes, felizes. Isso fica dentro da previsão orçamentária. É muito mais barato você ter um colaborador motivado, trabalhando e produzindo corretamente, do que a gente às vezes ter, né? Sou doente, né? É triste. Agora entrou as novas legislações aí do Ministério do Trabalho, né, com essas normativas que entra a questão de assédio. Eu quero que todos os meus colaboradores passem mensalmente pela psicóloga, pela assistente social, que traga os seus problemas de assédio. Eu condeno veementemente qualquer tipo de discriminação. Aqui todos os nossos
Eu, inclusive, também como colaborador, embora síndico, mas a gente não pode tolerar e admitir qualquer tipo de discriminação, né, de qualquer tipo de assédio. A gente não pode fazer isso, a gente não pode admitir esse tipo de situação. Às vezes isso custa caro, mas realmente a sensação de que você fez o seu melhor, que você pode fazer, não tem preço. Verdade. Nossa, uma pena que o tempo corre, né? Mas foi um prazer estar com você aqui. A gente aprendeu muito, acredito que todos aprendemos bastante. E ser um exemplo. Então a gente quer contar sempre, tá sempre assim, agarrado na sua mão para ir junto, porque é um exemplo, muito gostoso, o ambiente é saudável, a gente sente vontade de ficar. Então, parabéns para você, foi muito, muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço a você, ao nosso cameraman, a toda a equipe do Sinconed, todos os diretores, a presidente Maria, um grande abraço. É gratificante também fazer parte do Sinconed, de ter sido ao meio de tantos síndicos, estar nesse bate-papo com vocês, porque realmente é verdadeiro, é de coração, não existe máscaras para falar, não existe roteiros, a gente vai falando realmente do nosso coração. E eu também quero dizer que eu estou à disposição todos os momentos do sindicato, de novos síndicos. Se quiser bater um papo comigo também, eu fico à disposição, é só procurar a equipe aí do Sinconed, que eu tô junto para a gente fazer um mundo melhor, né? Eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de passar. Muito obrigado a todos.